Os antigos romanos sempre mantiveram uma abundância de registros escritos sobre sua sociedade. Nos dias atuais, cursos e livros didáticos de história mundial sempre cobrem a história dos romanos. Afinal, muito da sociedade e da política moderna refletem parte da conquista romana. Entretanto, alguns fatos parecem nunca surgir em sala de aula, muitos dos quais são bastante estranhos. No vídeo de hoje vamos conhecer alguns fatos sobre a Roma Antiga que raramente são abordados. E contamos com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Em uma época na Roma Antiga, um poderoso trio governava a cidade: Júlio César, Pompeu Magno e Marco Licínio Crasso. Enquanto os feitos de César e Pompeu muitas vezes são os mais notados na história, o papel de Crasso é frequentemente esquecido. E isso é um verdadeiro desperdício, pois por trás da sombra dos outros dois, Crasso era um ser verdadeiramente singular, um homem cuja mente era obscurecida pela avareza e desumanidade. Entre os muitos contos obscuros que cercam Crasso, há um que se destaca: o episódio de seu peculiar corpo de bombeiros. Em uma época em que uma unidade de combate a incêndios era uma necessidade vital para qualquer grande cidade, Crasso também tinha os seus bombeiros. No entanto, a intenção por trás de sua brigada estava longe de ser nobre. Imagine a cena em que a casa de um cidadão romano está em chamas, o fogo consumindo tudo o que ele possui e os bombeiros de Crasso chegam ao local. Porém, ao invés de ajudar, eles recusavam seus serviços, a menos que o indivíduo vendesse sua propriedade a Crasso a um preço irrisório. A escolha impossível se apresentava diante dos olhos em meio às chamas: ver tudo queimar ou ceder às exigências do homem avarento. Era uma tática cruel, uma manipulação que explorava o desespero das vítimas diante da destruição iminente. Crasso não apenas juntou riquezas inimagináveis dessa maneira, mas também deixou um legado de ganância e desumanidade. Cobradores de impostos, uma profissão muitas vezes vista como ingrata. Durante o século II a.C., uma época em que os chamados publicanos romanos dominavam o mundo antigo, sua missão era recolher o dinheiro dos cidadãos, mas a grande maioria desses homens sempre agiam de má fé. Assim que chegavam às províncias recém-conquistadas, eles se lançavam na implacável tarefa de coletar impostos, muitas vezes explorando os habitantes locais já sobrecarregados. Como é uma tradição entre a elite ao longo da história, esses publicanos eram verdadeiros mestres em extrair cada centavo dos menos afortunados e pisoteavam impiedosamente os mais vulneráveis. Com o tempo, a riqueza acumulada pelos publicanos os impulsionou a uma posição de domínio, controlando o comércio, os bancos e até a navegação. Eles se tornaram famosos por suas táticas brutais, frequentemente armando grupos de soldados para garantir o pagamento. Os publicanos cobravam um imposto chamado decuma, um imposto de 10% sobre as colheitas, em que grande parte fluía diretamente para os cofres do governo romano. Como uma parte dessa riqueza chegava nos bolsos dos políticos romanos, as ações dos publicanos eram amplamente toleradas, mesmo que fossem tacitamente condenadas. Na Roma Antiga, em meados de dezembro, um festival conhecido como Festival da Boa Deusa iluminava o calendário. Este era um momento mágico, um período onde as mulheres se reuniam para celebrar os rituais em honra da divina feminina, enquanto os homens, em um raro momento, não tinham permissão para participar deste festival. Durante esses dias de veneração, até mesmo as estátuas de homens eram discretamente cobertas, em respeito à sacralidade do evento. No entanto, como em todas as histórias intrigantes, surgiu um incidente que provocou murmúrios e olhares curiosos. Públio Clódio Pulcro, um nome que ecoou através dos corredores da história, teve uma ideia audaciosa. Ele ousou se infiltrar no festival disfarçado de arpista, escondendo-se por trás de adereços e máscaras, desafiando uma tradição milenar. Porém, as mulheres começaram a suspeitar da flautista que ninguém reconhecia. Seus gestos e movimentos tão deslocados começaram a perturbar a harmonia do festival. Até que a verdade emergiu, quando sua voz, profundamente mascarada, entregou a farsa.
Clódio, o ousado intruso, havia sido revelado. Naturalmente, os ritos foram suspensos, um julgamento foi realizado e a tentativa de se infiltrar onde não era bem-vindo deixou uma cicatriz duradoura. A reputação de Clódio, uma vez marcada, nunca se recuperou. Venenos e envenenamentos são frequentemente abordados na literatura romana. Curiosamente, os registros indicam que o delito de envenenamento era muito mais comum nos tempos antigos do que na era moderna. Um dos primeiros episódios desse tipo de caso deixou uma marca na história romana difícil de apagar, envolvendo uma alta taxa de mortalidade que inicialmente parecia fruto de uma pestilência. Entretanto, a pestilência logo deu lugar à suspeita de veneno. Depois que muitos cidadãos notórios sucumbiram à mesma doença misteriosa, uma cativa compartilhou um segredo com os aediles curules, os magistrados formais da época. Ela sussurrou sobre venenos preparados e discretamente administrados por matronas romanas. O que se desenrolou a partir disso foi uma narrativa de suspeita, desconfiança e reviravoltas sombrias. Cerca de 20 matronas, algumas delas damas patrícias, foram surpreendidas em pleno ato de preparar elixires venenosos. No entanto, essas mulheres argumentaram que suas misturas eram salutares, medicamentos que traziam bem-estar. As autoridades decidiram provar a culpa das mulheres usando o próprio veneno que elas tinham criado. Forçadas a beber suas próprias poções, todas elas pereceram devido suas próprias criações. Depois disso, 170 mulheres foram consideradas culpadas do mesmo delito, fechando mais um capítulo sombrio na história da Roma Antiga. Os primeiros romanos acreditavam que para alcançar uma vida tranquila, era preciso adorar uma infinidade de divindades, cada uma responsável por um aspecto específico. Era um reino de divindades curiosas, desde Cloacina, a deusa do esgoto, até Crépitos, o deus dos banheiros. E entre eles, uma divindade se destacava de maneira surpreendente: Stercúlios, o deus do esterco e dos fertilizantes. Cloacina, por exemplo, ganhou um lugar nos corações e nas orações dos romanos como a padroeira do principal sistema de esgoto da cidade, conhecida como Cloaca Máxima. Porém, a história de Cloacina não termina aí. Com o tempo, eles acabaram se referindo a ela tanto como a deusa da pureza quanto da sujeira, uma protetora dos laços matrimoniais e até mesmo associada à deusa Vênus, a divindade da beleza e do amor. Através dos anos, Cloacina se transformou, assumindo novas identidades e ganhando novos significados. Gradualmente, ela ficou conhecida como Vênus Cloacina, uma fusão entre a deusa do esgoto e a deusa da beleza, mostrando como as crenças e mitologias antigas podiam se entrelaçar de maneiras únicas e surpreendentes. Esses foram alguns fatos sobre a Roma Antiga que raramente são abordados. Ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Nos vemos na próxima história.